Bom dia, seja bem-vindos à nossa aula. Aqui hoje falaremos sobre a moda e a mediana. O que é moda e o que é mediana? Pela definição, a moda, que eu vou representar aqui por MO, é o valor que mais se repete em uma distribuição de frequências. No caso da mediana, eu vou representar por esse X com um acento aqui desse formato e o valor que está mais centralizado, então eu coloco em ordem crescente ou decrescente os valores que foram dados, né, do valor da série, e aí a partir desse momento a gente procura o valor mais centralizado. A esse valor nós chamamos de mediana. Aqui temos um exemplo, vai ficar bem claro. Determine a moda e a mediana nos seguintes casos. Eu tenho esse primeiro caso, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. E na letra B, observem que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Há uma diferença quando você tem quantidades ímpares de valores e quantidades pares. A gente vai verificar certinho qual o procedimento. Então, nesse primeiro caso aqui, para determinar a moda, que é o valor que mais se repete, é simples. Eu vou colocar MO, definir aqui qual é o número que mais se repete. Veja que o 13 aparece 1, 2, 3 vezes. Então, a moda é igual a 13. Para definir o valor da mediana, nós temos que colocar esses valores aqui em ordem. Então, eu vou colocar, por exemplo, em ordem crescente. Então, se você observar aqui, o menor dos valores aqui é o número 4. Depois vem o número 5. O próximo da lista é o número 9. Seguindo 10. E aí o 13 aparece 3 vezes. Então, nós temos 1, 2, 3 vezes. Dissemos anteriormente que a mediana é o valor que está no centro da distribuição. Nesse caso, observe que eu tenho aqui o número 4 e o número 13. Então, um elimina o outro. Então, esse valor aqui com esse, e esse 9 aqui eu separo com esse. Observe que o valor mais centralizado é o número 10. Então, eu digo que a mediana é igual a 10. Veja que é muito fácil fazer esse cálculo. Aqui temos o segundo exemplo. Observem que o valor que mais se repete é o número 8. Aqui aparece 1, 2 vezes. Portanto, nós vamos dizer que a moda vale 8. E se colocarmos em ordem crescente, então o menor dos valores aqui é o número 4. Então, vou colocar aqui 4. Depois eu tenho 5. Próximo, 7. O 8 aparece 2 vezes. E o 9 está aqui, ó. Aparece uma vez. Então, se eliminarmos, por exemplo, os valores que estão mais nos extremos, então 4 aqui elimina com o 9, né? O 5 faz par com o 8, e o 7 e o número 8 estão centralizados, ou seja, para uma quantidade par de números, eu tenho dois valores mais ao centro. Deste modo, para encontrarmos a mediana, temos que fazer a média aritmética dos valores mais centralizados, que nesse caso é 7 mais 8, como são dois valores, vamos dividir por 2. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Muito fácil, né? Imagine agora que você tivesse uma quantidade bem maior de números aqui. Ficaria complicado ficar eliminando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, né? E assim sucessivamente, até chegar no centro e verificar qual o valor que está lá. Esse no caso da mediana. Então, veja que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso, o meu N vale 7. A quantidade de valores dessa amostra aqui é igual a 7. Para o caso em que o valor aqui é ímpar, a gente vai utilizar uma fórmula, N mais 1 sobre 2, e verificar qual o resultado que vai dar. Então, aqui nós temos 7 mais 1, já que o N vale 7, dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 significa a quarta posição.
certo? Então, eu posso simplesmente contar 1, 2, 3, 4, é a quarta posição, é o número 10. Quando a quantidade, por exemplo, de valores, que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando esse n, que aqui é 6, e aí ele é um número par, ao invés de você utilizar a fórmula n mais 1 sobre 2, deve-se utilizar n sobre 2. Então vai ficar 6 sobre 2, 6 sobre 2 vai dar 3. E aí, para esse caso, onde n é par, você vai separar a terceira e a posição imediatamente superior. Então, eu tenho a terceira e a quarta posição. Isso significa que você vai verificar na sua sequência, que já está em ordem, quais são os valores que estão na terceira e na quarta posição. E assim você evita essa eliminação aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, os dois valores mais centralizados são os valores que estão na terceira e na quarta posição. Deste modo, fazemos a média aritmética e encontramos o valor 7,5. Tudo bem? Claro, para esse caso, não há necessidade de utilizar essas duas fórmulas, mas em situações mais complexas é interessante fazer isso, principalmente quando você está utilizando uma tabela de distribuição de frequências, ok? Vamos ao segundo exemplo. Dê a moda e a mediana da distribuição de frequências. Nesse caso, nós temos o seguinte. Nós temos aqui uma distribuição onde o número 1 aparece uma vez, a frequência igual a 1, o número 2, 5 vezes, e o número 3, 10 vezes, o 4, 6 vezes e o 5, 3 vezes. Então, se você for calcular a moda é o valor que mais se repete, é aquele que tem a maior frequência. Neste caso, como aqui a frequência é 10, é a maior de todas, a moda será o valor 3. Verifique também nesse exemplo que o n aqui é ímpar. Isso significa que nós temos a seguinte situação. Para n ímpar, nós vamos utilizar a fórmula n mais 1 sobre 2 para determinar a posição que está no centro da distribuição. Então, nós temos aqui o n é igual a 25, então eu vou colocar 25 mais 1 sobre 2. 25 mais 1 dá 26, dividido por 2 é igual a 13. Isso significa que eu tenho que procurar a 13ª posição. Ao encontrar essa posição, eu verifico qual é o valor de x que está associado a ela. Tudo bem? Então, veja bem. Para nos auxiliar, nós vamos fazer aqui a frequência acumulada. Ou seja, vamos criar mais uma coluna. Então, o primeiro aqui é igual a 1. Normalmente, o primeiro valor você repete. E aí, vamos acumular. 1 mais 5, 6. 6 mais 10, 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 3, 25. N igual a 25. Tudo bem? E aí, nós precisamos encontrar o valor que está na 13ª posição. Observe que aqui nós temos 1, 6 e 16. 16 indica o valor da última posição dessa linha. Então, nessa linha aqui, eu tenho a 16ª posição como sendo a última. Tudo bem? Veja também que aqui nós temos 10 frequências, então nós vamos ter 10 posições. O próximo passo é você ir na linha anterior e somar 1 ao valor que está aqui acumulado. Por que somar 1? Porque vai dar a próxima posição. Então, se aqui termina na 6ª posição, a próxima deve começar na 7ª. Então, aqui nós temos a 7ª até a 16ª posição. Como estamos procurando a 13ª posição, observe que está nessa linha, onde nós temos da 7ª até a 16ª. Então, o valor que estiver nessa linha, o valor de x que estiver nessa linha, é o valor mais centralizado. Nesse caso, assim como a moda, a mediana também vai ser igual a 3. Observar a importância de verificar o n par e o n ímpar? Vamos fazer um exemplo agora envolvendo o n par. Note nessa situação que o n é par.
eu tenho que calcular a moda e a mediana. Bom, como dissemos, a moda é o valor que mais se repete. Então, você procura a maior frequência, olha aqui, 5, 15, 12, 8. O maior valor é esse aqui. Então, o que tem a maior frequência também vai ser o número 3. Então, nesse caso, nós vamos escrever a moda vale 3. Para o cálculo da mediana, nós temos que verificar o valor desse n. Esse n aqui é um número par. Quando n for par, nós podemos utilizar n sobre 2, substituir o valor do n aqui no numerador, que nesse caso é 40. 40 dividido por 2 vai ser igual a 20. Então, o que significa esse 20? Nós temos que procurar o número que está na 20ª posição. Então, nós deveremos procurar também o número que está na 21ª posição, ok? Depois que encontrarmos esses dois valores, pelo fato do n ser par, nós vamos fazer a média aritmética para encontrar o valor da mediana. Então, aqui nós temos que fazer a frequência acumulada. Nós vamos repetir o primeiro valor, que é o número 5, e vamos acumulando. 5 mais 15, 20. 20 mais 12, 32. 32 mais 8, 40. Fechou em 40, onde o n é par. E aí nós procuramos a 20ª posição. Qual é a 20ª posição? Onde ela está? Ela está nessa linha aqui, nós temos a 20ª posição. Por quê? Porque aqui está indicando que nós temos 5 posições, então vai da primeira até a 5. Aqui nós temos 15, mas ela vai terminar na 20ª. Esse é o valor que termina, então a 20ª posição está aqui. Bom, e a 21ª? Bom, como esse aqui é o último, a 21ª está na próxima. Então aqui, veja que termina em 32. Então nós temos a 32ª posição como sendo a última. Então ela vai até a 32ª. E vai começar do quê? Bom, se aqui é a 20ª, a próxima é a 21ª posição. Tudo bem? Veja que fecha certinho. De 21 a 32 são 12 posições. O que nós temos que procurar? O número que está na 20ª posição. Qual é o valor? Observe aqui, ó. 3. E o número que está na 21ª posição. Como a 21ª posição está nessa linha, o valor indicado é o número 5. O valor da mediana, nós vamos fazer a média aritmética desses dois valores aqui. Então, 3 mais 5, vamos dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, a mediana é igual a 4. Observe que é tranquilo. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos!